Ei, gente, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje, nesse momento, uma prévia, do eletromagnetismo. Observe que o termo eletromagnetismo, ele associa, na verdade, dois ramos da física, a eletricidade e o magnetismo. E vocês vão perceber, com o passar do tempo, que a eletricidade e o magnetismo caminham conjuntamente. A ação de uma interfere na outra e vice-versa. Você verá. O eletromagnetismo, ele está presente na nossa vida diária, na bobina de um automóvel, num ventilador, quando um ventilador tem a função ventilar e a função de exaustão, ali nós temos uma fonte de campo magnético. E essa fonte de campo magnético, ela vai ser estudada por nós. Qualquer eletrodoméstico, como eu já falei, uma bobina de um automóvel. Ali nós temos a eletricidade e o magnetismo caminhando lado a lado, tá? Na verdade, a gente tem essa prévia do eletromagnetismo, que é apenas o magnetismo. Nós vamos analisar aqui e conhecer alguns pré-requisitos do eletromagnetismo. Tá legal? Quando a gente fala em magnetismo, a gente associa imediatamente os ímãs. O ímã está na nossa vida diária. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós brincamos com um ímã? E hoje ele é tão peculiar que a gente tem sempre uma farmácia ou alguma loja de conveniência que nos presenteia, ou até em festas, nos presenteia com um ímã para a gente colocar na nossa geladeira, como adorno, como enfeite. O que se sabe em termos de ímãs é o seguinte: da Grécia Antiga, historicamente, o que sabemos de ímãs naturais, é que na Grécia Antiga, numa determinada região da Grécia, foram encontradas pedras, minérios, pedras. E essas pedras tinham uma característica muito interessante. Essas pedras, esses minérios, atraíam alguns outros materiais, como o próprio ferro, algumas ligas, desconhecidas na época, mas atraíam. Era o níquel, o cobalto, correto? Algumas outras ligas também, que na época não se sabia. Mas essa pedra tinha essa característica de atrair esses materiais ferrosos. Essa pedra foi chamada por magnetita, em virtude da região que foi encontrada na Grécia. A magnetita é o que a gente entende por ímã natural. O ímã natural é a magnetita. Eu fiz a representação de uma magnetita aqui. E nessas extremidades, que você vai ver posteriormente, que nós vamos, na verdade, traduzir essa magnetita através de um ímã em forma de barra, você verá. Essa magnetita, em suas extremidades, vocês vão saber que essas extremidades são regiões muito importantes de um ímã natural. Essa magnetita, aqui olha, em suas extremidades, atraindo pedacinhos de ferro, limalha de ferro. Essa é a grande característica da magnetita. A magnetita, ela é um óxido de ferro, tá? Ela é um Fe3O4. Esse óxido de ferro, que é a composição básica da magnetita,
tem então essa característica, essa propriedade de atração do ferro e outras ligas. Baseado na magnetita, que é um ímã natural, vamos então a todos os pré-requisitos do eletromagnetismo. Bom, o que se sabe é que a magnetita, que é um ímã natural, tem essas propriedades de atração desses materiais. Tem essa propriedade, algumas propriedades magnéticas. E a gente então vai ter que identificar as propriedades magnéticas desse então ímã natural. Vamos às propriedades magnéticas? Vamos lá. Primeira propriedade magnética de um ímã. Bipolaridade magnética. O que é a bipolaridade magnética? Entenda bem. Polaridade, polos, dois polos magnéticos. Todo ímã possui dois polos. Muito cuidado, que é muito comum o aluno achar que é polo positivo e polo negativo. Não. Nós, por convenção, chamamos os polos magnéticos de um ímã por norte e sul, tá bom? Todo ímã possui dois polos. Então vamos aos polos. Polo norte e polo sul. Tá legal? Essa é a primeira propriedade de um ímã. Se existe um ímã, existem dois polos. Polo norte e polo sul. Cuidado, que não é polo positivo ou polo negativo. Essa propriedade de um ímã, entenda bem como a gente enfatizou, existem dois polos, polo norte e polo sul. Se tem ímã, sempre dois polos. Então, essa propriedade magnética também pode ser denotada por impossibilidade do monopolo magnético. Interpretou? É impossível um único polo magnético em um ímã. Mesmo que você divida, frature um ímã, divida-o em várias pequenas partes, a menor de todas elas que você obter, terá sempre dois polos, um polo norte e um polo sul. Não esqueça que as extremidades de um ímã, que eu vou representar para vocês aqui, as extremidades de um ímã são essas regiões onde ocorrem sempre as ações magnéticas de maior intensidade. Então, por exemplo, nessa magnetita aqui, os polos, essas extremidades, que serão os polos, são as regiões que certamente a interação magnética terá sua maior força, sua maior intensidade. Então, não esqueça, nessa figurinha que nós fizemos, certamente um seria o polo norte, outro seria o polo sul. Você vai verificar que as próximas figuras que a gente vai estudar, os esquemas de ímãs que nós vamos estudar, normalmente nós representaremos esses ímãs através da mais fácil figura, que é do mais fácil esquema, que é o ímã em forma de barra. Eu vou representar então para vocês o ímã em forma de barra e representar a bipolaridade magnética, e algumas convenções você também o verá. Tá legal? Vamos às representações então do ímã em forma de barra. Observe a bipolaridade magnética na representação mais comum de um ímã, que vai ser o ímã em forma de barra. Não quer dizer que não existam outras representações, mas em forma de barra é a mais comum. Bipolaridade, polo norte, polo sul. Representação: ímã em forma de barra, observe os dois polos. Denotaremos pela letra N o polo norte. Denotaremos pela letra S o polo sul. Ok? Sem problemas, né? Não esqueça que nessas extremidades ocorrem as ações magnéticas mais intensas. Ok? Agora veja bem, se porventura aparecer um ímã
com esse perfil, uma região não pintada e a outra pintada, uma região achurada, sombreada e a outra não, como você vai fazer para diferenciar quem é o Polo Norte, quem é o Polo Sul? Então, atenção. Por convenção, a região pintada, sombreada, colorida, achurada, indicará sempre o Polo Norte, tá bom? Então, NS Norte-Sul, tranquilo. Região pintada, achurada, sombreada, colorida, sempre o Polo Norte, tá bom? Primeira propriedade, bipolaridade magnética. A segunda propriedade magnética de um ímã, na verdade, é o complemento da própria primeira. Observe. Inseparabilidade dos polos. Polos magnéticos de um ímã nunca se separam. Havíamos comentado anteriormente que se você pegar um ímã e quebrar, fraturar esse ímã pela metade, por exemplo, ele vai gerar dois novos ímãs. Esses dois novos ímãs gerados terão Polo Norte e Polo Sul. Se esses dois ímãs gerados quebrarem, nós dividirmos ao meio esses dois ímãs, vão gerar 4 novos ímãs. Todos esses novos ímãs, todos com Polo Norte e Polo Sul. E uma característica muito interessante dessa inseparabilidade dos polos é, se o Polo Norte, por exemplo, eu vou representar aqui, vamos supor que o Polo Norte desse ímã em forma de barra esteja do lado direito do ímã, por exemplo. Quando nós quebrarmos, vão se gerar novos ímãs e todos eles terão o Polo Norte do lado direito e, por sua vez, o Polo Sul do lado esquerdo. Quebrou dois ímãs, geraram 4, norte do lado direito, todos eles terão o Polo Norte situado do lado direito. Isso é uma característica elementar dos ímãs. Tá legal? Sem problema? Inseparabilidade dos polos. Se você bem analisar, você verá que a inseparabilidade dos polos, ela nada mais é do que o próprio complemento da bipolaridade magnética. Tá legal? Vamos então continuar com as propriedades magnéticas de um ímã. Vamos lá.